Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. A gente já viu várias regras de como calcular derivadas, a gente viu regra do produto, do quociente, regra da cadeia. A princípio, a gente tem condições de derivar qualquer função explícita utilizando essas regras de derivação. Mas tem vezes que vai ficar muita conta utilizar essas regras. E daí pode ser interessante utilizar logaritmos para derivar mais facilmente. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Vamos começar com um exemplo para pegar essa ideia de como simplificar as contas. Vamos considerar aqui a função y igual a x ao cubo raiz de x² mais 1 dividido por 3x mais 2 elevado à quinta. A princípio, a gente consegue calcular o que seria a derivada do y. A gente teria que utilizar a regra do produto, porque tem um produto aqui, precisaria utilizar uma regra da cadeia, precisaria utilizar aqui a regra do quociente e também tem uma regra da cadeia aqui embaixo. É até um bom exercício de fazer contas aí utilizando as regras de derivação, mas vai dar bastante conta, vai ser bem chato de fazer isso. Mas aí dá pra gente pegar um atalho que vai ficar até bem simples de fazer esse cálculo de derivada. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o ln e depois a gente vai fazer a derivação. Vou mostrar para vocês como que ficaria. Então vamos aplicar o ln dos dois lados. O lado esquerdo vai ficar o ln de y. O lado direito, quando a gente aplica logaritmo, multiplicação vira soma e divisão vira subtração. Então aqui em cima a gente tem o x ao cubo vezes essa raiz. Então a gente vai ficar com ln do x ao cubo mais o ln da raiz. E daí, como tem essa divisão, vai ficar menos o ln do 3x mais 2 elevado à quinta. Então já foi legal aplicar o ln porque a gente trocou multiplicação e divisão por soma e subtração. Mas o ln ainda tem uma outra propriedade legal, porque potenciação a gente pode jogar para fora multiplicando como sendo um escalar. E aqui tirar a raiz nada mais é do que elevar a meio, então a gente também pode tirar para fora. Então vai ficar bem mais simples, vai ficar ln de y igual a 3 ln de x mais, esse raiz é 1 elevado a meio, então vamos colocar aqui 1 sobre 2 ln do x² mais 1, menos, e daí a gente cai esse 5 multiplicando para frente, vai ficar 5 ln do 3x mais 2. A função y era uma função chata de se calcular a derivada, mas a função ln de y, que é essa aqui, é bem mais fácil de calcular a derivada dela. Então vamos fazer isso, vamos derivar essa linha aqui, mas vamos derivar dos dois lados da igualdade. Aqui do lado esquerdo, então, vai ficar a derivada do ln de y com relação a x igual a derivada do 3ln de x com relação a x. Vamos utilizar aqui que a derivada do ln é 1 sobre x, então vai ficar 3 sobre x mais, vamos derivar isso aqui com relação a x. O meio já está para fora, então vamos colocar já o dividido por 2. A derivada do ln é 1 sobre, a gente vai utilizar aqui a regra da cadeia, então vai ser 1 sobre o que está dentro, x² mais 1, vezes a derivada do ponto que está aqui dentro. A derivada do x² é 2x, a derivada do 1 é 0. Então vai ficar vezes 2x, menos, derivando isso aqui com relação a x, o 5 está em cima, vamos deixar ele em cima já multiplicando. Derivada do ln é 1 sobre o que está dentro, então vamos colocar 3x mais 2 aqui embaixo, vezes a derivada do que está dentro, utilizando a regra da cadeia. Derivada do 3x é 3, derivada do 2 é 0. Então vamos colocar aqui vezes 3. Dá para simplificar esse 2 com esse 2, e daí o 5 vezes 3 é 15. Então aqui a gente já calculou o que seria uma derivada, mas a derivada do ln de y. O que a gente quer é a derivada do y, é o y'. Só que esse lado esquerdo da igualdade, a derivada do ln de y com relação a x, a gente pode utilizar uma regra da cadeia e daí vai aparecer a derivada do y. Vamos escrever aqui do lado. A derivada do ln de y com relação a x é a derivada do ln de y com relação a y vezes a derivada do y com relação a x. Então, substituindo isso aqui nesse lado esquerdo, a gente consegue isolar a derivada de y com relação a x, passando esse aqui para o outro lado multiplicando. E isso aqui a gente sabe calcular, né? A derivada do ln de y com relação a y, agora a gente tem aqui ó, a mesma variável, seria simplesmente a derivada do ln, que seria o 1 sobre a variável que está. Então isso seria o 1 sobre o y,
Então, isso aqui é igual a isso. Para isolar isso, a gente passa o y multiplicando do outro lado. Então, a gente vai ficar com a derivada do y, dy dx, igual ao y, que passamos multiplicando para o outro lado. Vamos substituir aqui a fórmula do y. Ficaria x ao cubo, raiz de x quadrado mais 1 dividido por 3x mais 2 elevado à quinta. E esse y está multiplicando todo o lado direito. Vai ficar 3 sobre x mais x sobre x quadrado mais 1 menos 15 dividido por 3x mais 2. Então, só para ficar bem claro, na prática a gente pegou aqui, esse é o y, e esse aqui é a derivada do ln de y com relação a x. Isso porque era mais fácil calcular a derivada do ln de y com relação a x do que calcular a derivada direta do y com relação a x. Então, não precisa calcular a derivada direta disso com relação a x, a gente pega a derivada do ln e multiplica pelo próprio y. Então, é essa técnica que a gente vai utilizar para fazer derivações desse tipo, que tem multiplicação, expoente, divisão, acaba ficando bem mais fácil aplicar o ln antes. Eu mostrei o principal da ideia para simplificar as contas de derivada para esses casos, mas tem um probleminha ainda que a gente tem que endereçar. O que acontece se o y, por exemplo, for negativo? Pode ser o caso do y ser negativo, né? Aqui a gente tem um x ao cubo. Essa raiz aqui certamente sempre vai ser positivo, mas o x ao cubo pode ser negativo. E dependendo do valor do x, o x ao cubo pode ser negativo e ter esse 3x mais 2 positivo. Então o resultado disso aqui, como um todo, pode ser negativo. Qual que é o problema disso? Se o y for negativo, como que a gente vai aplicar ln nele? A gente só pode aplicar ln em valores positivos. O domínio da função ln são valores positivos. Isso significa que o que a gente fez aqui, na verdade, só é válido para y maior do que zero. Não só y maior do que zero, mas tudo que tem aqui dentro dos ln's tem que ser maior do que zero. Mas esse é o principal da técnica, mas vamos avançar um pouquinho para entender mais o que acontece nesses casos, o que a gente pode fazer para contornar esse problema que pode dar por causa do domínio da função ln. Então, para isso, o que a gente vai fazer é ir atrás da derivada do ln do módulo do x. Vamos mostrar que a derivada do ln do módulo de x ainda é 1 sobre x. É a mesma coisa que a derivada do ln de x. O que é legal sobre a derivada do ln do módulo do x? Daí o x pode ser negativo, porque uma vez que está aqui tirando o módulo, o que está dentro do ln continuaria positivo. Então vamos mostrar que isso aqui é verdadeiro. Quando o x é positivo, a gente não tem dúvida que isso aqui é verdadeiro, porque quando o x é positivo, o módulo de x é o próprio x. E daí a derivada do ln de x, a gente já viu que é o 1 sobre x. O que a gente precisa verificar é se essa derivada é válida para x menor do que zero. Quando x é menor do que zero, a gente pode trocar o módulo de x por menos x. Então, a gente vai ter que a derivada do ln do módulo vai ser igual à derivada do ln de menos x com relação a x. E aqui a gente pode utilizar uma regra da cadeia. A gente tem a função ln por fora e a função menos x por dentro. A derivada do ln é 1 sobre o que está dentro, então vamos colocar aqui menos x, vezes a derivada do de dentro, utilizando a regra da cadeia, a derivada do menos x, que dá menos 1. Daí menos 1 dividido por menos x, isso aqui dá simplesmente 1 sobre x. Ou seja, essa fórmula daqui também funciona para x menor do que zero. A derivada do ln do módulo também vai dar 1 sobre x. Então, a gente mostrou que essa fórmula aqui de derivada é válida para qualquer x diferente de zero. O x não pode ser zero, tá? A gente não pode tirar ln de zero. Mas para qualquer valor diferente de zero, daí a gente pode utilizar isso aqui. Nem faz sentido colocar o zero aqui também, né? Porque ficaria 1 dividido por zero, a gente nem pode fazer essa conta. Vamos entender aqui visualmente o porquê que acaba funcionando também para x menor do que zero. Se a gente tivesse a função ln de x, sem esse módulo, seria uma função assim, né? Ela vai crescendo, mas crescendo cada vez mais devagar. E ela vai lá para menos infinito quando x se aproxima do zero. A função ln de x sem o módulo não existe para x negativo. Mas se a gente colocar o módulo, daí existe, e daí todos os valores negativos aqui eles são espelhados com relação ao positivo. Porque a gente tem, por exemplo, que o módulo de menos 3 acaba sendo o próprio 3. O módulo de menos 4 acaba sendo o próprio 4. Então, colocar o módulo ao redor do x, a gente espelha aqui essa função ln para o lado esquerdo do eixo y.
fica essa função aqui simétrica com relação ao eixo y. E essa simetria faz com que tangentes desse lado sejam muito parecidos com tangentes desse lado. Por exemplo, se a gente pegar aqui um certo ponto e traçar a tangente, algo mais ou menos assim, a gente poderia pegar o ponto negativo, aqui vamos pegar o menos 3. Como que vai estar a tangente nesse ponto? Vai estar mais ou menos assim, com a mesma inclinação que essa, a diferença é que aqui decrescendo e aqui crescendo. Então, em termos absolutos, a inclinação aqui da tangente no ponto menos 3 vai ser a mesma inclinação da tangente no ponto 3, mas com sinais trocados. Se aqui a tangente no ponto 3 vai ser 1/3, aqui seria menos 1/3. O legal é que o 1 sobre o x já traz o sinal aqui também do menos 3, então já ficaria menos 1/3. Então acaba fazendo bastante sentido esse resultado daqui. E vai ser um resultado que a gente vai aproveitar lá na frente quando a gente estiver estudando integrais. Então agora vamos aplicar o que a gente viu sobre a derivada do ln do módulo, voltar aqui no exemplo que a gente já calculou a derivada, mas para quando os valores x e y eram todos positivos. Como que a gente vai ajustar o que a gente calculou para o caso em que isso não é verdade, no caso em que o y é negativo ou então o x é negativo? Como que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente aplicar o ln como antes, a gente vai ter que aplicar o módulo e depois tirar o ln. Então, a gente vai ficar com o módulo de y igual ao módulo de x elevado ao cubo. O módulo da raiz de x² mais 1, isso aqui sempre é positivo, então a gente não precisa se preocupar com o módulo. E daí o 3x mais 2 elevado à quinta, a gente pode aplicar o módulo nele também. Uma vez que a gente aplicou o módulo, daí sim a gente aplica o ln. Como que vai ficar o que a gente tinha feito? Vai ficar ln do módulo de y, ln do módulo de x elevado ao cubo, e aqui mais para a direita, ln do módulo de 3x mais 2 elevado à quinta. A mesma coisa aqui embaixo, módulo de y, módulo de x, módulo de 3x mais 2. Daí aqui na terceira linha a gente tem a derivada com relação a x, mas a derivada do ln do módulo. E daí, ao derivar isso aqui com relação a x, olha o que acontece. A derivada do 3ln do módulo de x, a derivada do ln do módulo de x é o 1 sobre x. Então, daqui para cá, não mudou nada. E daqui para cá, a mesma coisa. A derivada do ln do módulo, a gente simplesmente coloca também o 1 sobre o que está dentro aqui fora. Então, após calcular a derivada, não afetou em nada a gente ter colocado o módulo antes de aplicar o ln. E a mesma coisa aqui nesse lado esquerdo da igualdade. A gente tem a derivada do ln do módulo. Então, a gente ficaria aqui, ó, a derivada do ln do módulo, aqui continuaria o módulo, mas a derivada do ln do módulo com relação a y é o 1 sobre o y, então não mudou também o lado esquerdo. Ou seja, no final das contas, o resultado final não altera em nada. E daí a gente teria aqui a derivada do y com relação a x, é o y, que a gente jogou aqui para o outro lado multiplicando, vezes, única coisa aqui, um detalhezinho, isso aqui é a derivada do ln do módulo de y com relação a x. Mas o resultado obtido acabou sendo o mesmo do anterior. Qual que é a diferença com relação ao anterior? A diferença é que o desenvolvimento anterior estava errado, na verdade, porque a gente não podia aplicar ln de x sem saber se o x era positivo ou não. A gente não podia aplicar ln em y sem saber se o y era positivo ou não. Agora a gente fez direitinho aqui. Funciona tanto para valores positivos quanto para valores negativos. E daí um bom questionamento seria: e se por acaso os valores dentro do ln fossem iguais a zero? Porque a gente não pode colocar ln no valor zero, não faz parte do domínio do ln. Essa acaba não sendo uma pergunta tão importante assim, é um caso muito específico, a gente estaria falando a derivada em um ponto muito específico, mas é uma pergunta interessante de se fazer. Eu vou deixar para endereçar ela nos exercícios, para não confundir o principal aqui que a gente precisa para essa aula, que é entender que a gente pode aplicar o módulo na função, aplicar o ln e depois derivar. Essa é a dica principal para ficar mais fácil de se calcular derivadas nessas situações em que a gente tem multiplicação, elevado e dividido. Mas vou deixar como exercício para vocês, é interessante ver a solução disso, vocês têm condições de resolver isso já, daí eu vou deixar a solução nos exercícios resolvidos. Então, só deixando bem claro o que a gente viu aqui. Vamos supor que a gente tem uma função f de x, é uma fórmula chata que tem produtos, quocientes, potenciação, radiciação. Para calcular a derivada seria muito chato, para facilitar, a gente pode aplicar o módulo e depois aplicar o LM. Fazer isso vai transformar produtos em somas, divisões em subtrações,
potenciação, radiciação e multiplicação, o que vai tornar bem mais simples de fazer a derivada disso. E daí, só uma pequena observação, não será interessante fazer isso se a função f for separada em parcelas, tiver soma ou subtração. Por exemplo, se f de x tem esse x² a mais com relação ao que a gente já tinha visto antes, se você por acaso aplicar o ln nisso tudo, ele não vai simplificar isso, porque ln de uma soma a gente não pode quebrar em coisas mais simples. Mas dá para contornar esse tipo de situação aqui também. Primeiro calcula a derivada desse, que vai ser 2x, e depois calcula a derivada desse, aplicando realmente o ln do módulo nisso. Então essa técnica de derivação logarítmica é interessante para situações em que não tem soma assim separando a função, nem subtração, mas tem produtos quocientes, potenciação e radiciação. Daí sim aplicar o ln vai facilitar as coisas. E depois de aplicar o ln, o que a gente faz? Deriva dos dois lados com relação a x. Então eu espero que essa ideia ajude vocês a calcular derivadas de funções mais chatinhas. Eu vou terminar aqui deixando uma pequena observação. Utilizando isso, acaba sendo bem simples provar a regra do tombo, não só para n números naturais, mas n sendo um número real qualquer. Eu vou deixar como exercício, vai estar resolvido lá depois. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.